Você já sentiu aquele abismo silencioso crescendo entre você e o seu parceiro? Sabe, aquele momento em que vocês estão na mesma casa, dormem na mesma cama, mas parecem viver em universos paralelos. E se eu disser que existe um padrão nos casamentos mais fortes que ninguém está falando sobre? Não é sobre comunicação, não é sobre sexo, não é sobre finanças também. É algo tão revolucionário que vai desafiar tudo o que você pensava sobre relacionamentos. Então hoje eu vou revelar a você o papel mais poderoso e mal compreendido dentro do casamento. E quando você entender isso, você nunca mais vai olhar para o seu casamento da mesma forma. Então prepare-se para uma verdade que pode salvar seu relacionamento antes mesmo que você perceba que ele precisa ser salvo. Qual é o papel da esposa quando o casal está em conflito? Tem uma analogia que a gente usa há séculos, que é a analogia do casamento como sendo o reflexo de Cristo e a sua igreja. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que vai bagunçar a sua mente agora mesmo. E se estivéssemos vendo essa analogia pelo ângulo errado durante esse tempo todo? Muita gente imagina isso como uma pirâmide. Sabe, Deus no topo, depois o marido, e então vem a esposa na base, como se fosse o marido intermediário da esposa, o intermediário entre ela e Deus. Isso é uma mentira tão devastadora que está simplesmente destruindo silenciosamente milhares e milhares de casamentos. A verdade, tanto você quanto a sua esposa têm uma linha direta, um canal exclusivo e individual com Deus. E isso muda absolutamente tudo. Amigo, sua esposa enxerga coisas que você é completamente cego para ver. Não é por acaso que quando Adão estava no paraíso, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Não era sobre companhia, era sobre completude. Sua esposa tem um radar emocional que capta sinais que nem aparecem na tela do seu radar. As mulheres que estão me assistindo agora sabem exatamente do que eu estou falando. Vocês sentem quando algo está errado no casamento meses antes de que o seu marido perceba, não é mesmo? É quase como um superpoder. E agora vem a parte que vai mudar seu casamento para sempre. Quando sua esposa percebe que algo está errado, começa então uma revolução silenciosa com ela. Primeiro, ela não corre para você apontando o problema. Não. Ela leva isso para um lugar mais alto. Ela dobra os joelhos e abre o coração diante de Deus. Ela vai dizer, Senhor, eu vejo algo quebrando entre nós. Me dê palavras, me dá sabedoria, me dê o momento certo para falar. Esse momento de oração é o momento mais poderoso do processo todo. É como se ela estivesse carregando uma lâmpada para dentro de uma caverna escura. Antes mesmo de falar qualquer coisa, ela já está iluminando o caminho. Depois da oração, é claro, vem a ação. A esposa, ela tem a responsabilidade de comunicar suas percepções ao marido, mas de forma sábia. Existem formas de fazer isso que preservam tanto o respeito quanto a verdade. Escolher o momento certo, não no meio de uma crise, obviamente. Sabe, usar uma linguagem que convida ao diálogo, não à defesa. Focar no problema, mas não nas falhas do marido. Oferecer perspectivas e possíveis soluções também. Deixa eu te contar alguma coisa que aconteceu recentemente comigo, algo que eu nunca compartilhei pessoalmente nem publicamente. Eu estava preparando uma série de mensagens importantes, 3 semanas de trabalho intenso. No dia da pregação, primeira pregação, minha esposa se aproximou enquanto eu revisava as minhas anotações. E ela falou, posso dar uma olhada no esboço do seu sermão? Eu senti aquela resistência interna, sabe? Poxa, agora, depois de todo esse trabalho? Ela então disse para mim assim, eu acho que está faltando coração nessa mensagem. Tem muita teoria. A pregação tem que transformar pessoas, não apenas informar pessoas. Meu primeiro impulso, justificar, apresentar meu ponto de vista, minha defesa, ou pior ainda, ignorar ela. Mas naquela noite, sabe o que eu fiz? Eu fiquei acordado pensando e percebi que ela estava absolutamente correta. Eu então peguei e reescrevi parte da mensagem usando histórias, incluindo histórias pessoais minhas, que eu nunca tinha compartilhado antes. E você sabe qual foi o resultado disso? Foi uma das pregações mais impactantes da minha vida. E tudo porque eu tive a humildade de ouvir aquela perspectiva que só a minha esposa podia me dar. Amigo, o papel da esposa nos conflitos não é se calar para manter a paz. Também não é tomar as rédeas porque ele nunca vai mudar mesmo. É ser aquela voz profética, aquele outro par de olhos que enxerga o que você
você não consegue ver. Quando uma esposa fala com sabedoria e um marido escuta com humildade, algo sobrenatural acontece no casamento. Os casamentos que sobrevivem às grandes tempestades não são aqueles que nunca têm conflitos. São aqueles onde a esposa tem coragem para dizer: amor, tem algo errado aqui, e o marido tem humildade para responder: me ajuda a ver o que você está vendo, porque eu não estou conseguindo ver. E naquele momento, naquele exato momento, vocês não estão mais sozinhos na batalha. Estão lado a lado, olhando para o mesmo inimigo, em vez de olhar um para o outro como inimigos. E isso, meu amigo, isso muda absolutamente tudo. Deixa eu compartilhar uma cena com você. Uma família, numa praça da cidade, o marido compra um refrigerante sem gelo para a esposa e um suco para o filho. Ela então diz para ele: você comprou o refrigerante, mas você esqueceu de colocar gelo. Ah, e além disso, nosso filho não gosta de suco de laranja. Quando ela menciona que ele comprou os itens errados, ele fica irritado, se afasta e senta longe deles emburrado. O que acontece aqui? A esposa comunicou uma necessidade prática. O marido interpretou como crítica pessoal. Em vez de liderar, ele reage com autopiedade e estraga toda a cena. A verdadeira liderança naquele momento seria, primeiro, reconhecer a informação. Ela gosta de gelo, o filho precisa de outro suco. Agir com amor, vou buscar o gelo para minha esposa e o suco certo. Quantos conflitos em nossos casamentos seguem exatamente esse padrão? De forma prática, o casamento mais forte é aquele onde a esposa tem coragem de compartilhar suas percepções com humildade, o marido tem humildade de receber essas percepções com coragem e ambos reconhecem que são imperfeitos, mas complementares. Os dois buscam primeiro a Deus, depois buscam ao outro. A responsabilidade da esposa na resolução de conflitos não é ficar calada, nem tomar as rédeas também. É ser uma parceira espiritual, uma parceira que primeiro ora a Deus, comunica com sabedoria ao marido, confia na liderança do marido, mas oferece também sua perspectiva única. Busca a unidade, não a vitória. Se você aplicar esses princípios no seu casamento, tenho certeza que os conflitos se transformarão em oportunidades para crescimento e maior intimidade. Então, se esse vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje mesmo. E lembre-se, o casamento mais forte não é onde um domina e o outro se submete. É onde os dois, imperfeitos, dançam juntos, tropeçando às vezes, é claro, mas sempre de mãos dadas.